Vamos então iniciar nosso momento, né? Sempre como temos o costume de fazer, invocando a presença do Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos hoje passar o estudo número 8 do Caderno do PEN, que está na página 47 dos livretos, que tem como tema a persistência na corrida do cristão com alegria, apesar das limitações, sofrimentos e lágrimas. Esse estudo foi preparado pelo pastor Edgar Lemke, que é lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ao qual nós também agradecemos, por ter escrito e nos proporcionar esse estudo para nós, então, também aqui nesta noite, refletirmos e compartilharmos junto com vocês aí nas suas casas. Na página 47, se porventura alguém tem o livro na sua casa, pode acompanhar também por ali o nosso estudo. A gente vai ler, durante o estudo bíblico, o texto de Filipenses capítulo 3 até o capítulo 4, o versículo número 1. Beleza? É isso aí. Lembrando, antes de mais nada, que nós estamos no capítulo 3, porém os outros a gente já estudou durante o ano, desde o início aí da pandemia. A gente tem estudado eles online, então todos estão disponíveis também no YouTube da nossa comunidade, então no canal do YouTube. Então, quem quiser acessar, tem todos eles lá também. Muito bem. Filipenses é uma carta, gente, de agradecimento que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos quando estava preso, possivelmente em Roma, por causa do Evangelho. É uma carta, então, manifestando gratidão, onde Paulo agradece por todo o auxílio que ele recebeu daqueles irmãos lá da igreja de Filipos. Interessante. É a carta mais afetuosa dentre todas as escritas por Paulo, tendo como tema recorrente a alegria, apesar de todas as provações que ele tinha enfrentado. Interessante, É a carta mais afetuosa, das que Paulo escreveu, das 13 que ele escreveu no Novo Testamento. Então esta é vista como a mais afetuosa. Devido assim, claro, ao grande carinho, ao grande amor que Paulo tinha por aquela igreja, por aquela congregação, por aqueles irmãos e irmãs daquela cidade. Lembrando que outras cartas foram escritas com outro ímpeto, com outra vontade, às vezes para puxão de orelha, muitas vezes, na verdade, com puxão de orelha, às vezes acentuando problemas, mas também coisas boas, em a comunidade X, Y. Mas essa daqui, como é dita, carta de alegria, a carta de alegria de Paulo, ela é, como diz aqui, afetuosa, Então, ele escreve, vamos dizer assim, com o coração, ele escreve com sentimento, Ele tem um grande carinho por aquele pessoal. E ele escreve isso, então, na carta de Filipos, para o povo de Filipos. Isso aí. A igreja de Filipos havia sido fundada por Paulo cerca de 10 anos antes. Ao saber da prisão do apóstolo, esses cristãos fizeram uma campanha de donativos e foram levados pessoalmente por Epafrodito, um irmão na fé. Esse colaborador, o Epafrodito, quase perdeu a vida em virtude de uma enfermidade, de uma doença. Paulo ficou muito feliz que Epafrodito recuperou-se. E aproveitando seu retorno, enviou essa carta de agradecimento a esses irmãos. Então, no retorno do Epafrodito, Paulo então manda junto essa carta aí de agradecimento, essa carta afetuosa para a igreja de Filipos. O termo alegria é a nota predominante, aparecendo 17 vezes nesta epístola, nesta carta. Então, realmente, o tema alegria é o que predomina em toda a carta. Tanto que a palavra, ela aparece então 17 vezes durante o escrito de Paulo.
Como o nosso texto base é Filipenses 3:1 a 4:1, aliás, se você não abriu ainda a sua Bíblia, faça-o agora, tá? Vai uma palavra de Lutero sobre esse texto. Lá na obra selecionada de Lutero diz assim: no capítulo 3, Paulo repudia a justiça humana, desprovida de fé, como é ensinada e observada pelos falsos apóstolos. Coloca a si próprio como exemplo de quem teria vivido magnificamente nesse tipo de justiça, mas agora não dá a mínima para aquela justiça, né, para a mesma, em função da justiça de Cristo, uma vez que aquela somente endeusa a barriga e cria inimigos da cruz de Cristo. Paulo fala sobre o antes, né? Isso. Quando ele era um perseguidor, quando ele era um judeu, né? E aí ele nota que o que ele era antes, né, nem se compara ao que ele tem agora, que é o Cristo, o Salvador, né? E que o que tinha antes era somente coisas que endeusavam, né, colocavam a ele como pessoa acima até mesmo de Deus. E aí, ainda bem que Paulo teve esse feeling, esse momento de dizer assim, poxa, né, lá foi assim, mas agora está diferente. E eu vou continuar diferente. Eu vou continuar com Cristo. Isso nós vamos falar muito nessa carta, né, no estudo de hoje. Quando Paulo continua a vida dele, né, com Cristo, vivendo com ele. Exato. Lembrando que Paulo vivia como um fariseu. O fariseu, ele buscava a perfeição, buscava chegar a Deus por meio das suas ações, por meio das suas realizações, pela observação de leis e de rituais. Ou seja, a ideia de que a gente, por nós mesmos, podemos chegar até Deus, né? E aí, então, quando Paulo se encontra com Cristo, né, há uma transformação e ele deixa essa justiça própria de lado para se apegar, então, naquilo que Cristo fez, naquilo que Jesus realizou por nós, para então termos o perdão e a salvação. Lembrando que essa citação que a obra selecionada 8 de Lutero, está nos escritos aí de Lutero, página 145. Continuando, o padrão de nossa vida é, sem dúvida, a vida de nosso Senhor, detalhado em Filipenses 2, 5 a 11, que nós estudamos no estudo anterior. Isso aí, que aponta para a questão de que Cristo se esvaziou a si mesmo, né, se tornando um de nós, para poder realizar em nosso lugar a obra da salvação. Ou seja, a salvação nunca vai estar na gente. Eu não posso apontar para mim e dizer, porque eu faço isso, eu vou ser salvo. Nós temos que nos apegar a Cristo, nos apegar a Jesus e tudo aquilo que Ele fez pela gente, em nosso lugar. E Ele morreu na cruz, Ele se humilhou, para depois, a gente até viu no último estudo, Ele teve um momento de humilhação e de exaltação de Jesus, né? Teve um momento que Ele precisou fazer a obra acontecer nesse mundo, para depois, então, Ele ressuscitar, né, e tudo mais. Isso tudo para que nós, você, eu, cada um de nós, a gente tenha a certeza que nós também iremos ressuscitar. O texto vai falar hoje sobre isso também, que nós também iremos, assim como Jesus está lá no céu, nós também crendo em Jesus, que o pastor falou, não em nós, ou não em coisas deste mundo, mas crendo em Jesus, nós estaremos também lá com Ele. Exato. É bacana. Por isso que é vida cristã. Sim. Né? Vida que aponta para Cristo, que se apega a Cristo e confia unicamente em Cristo. Isso aí, continuando, o texto diz assim, Ele nos inspira a sermos persistentes na corrida da fé, com alegria em meio aos sofrimentos e lágrimas. Essa frase é bem atual, né, pastor? Verdade. Quer dizer, ela sempre vai ser atual, mas hoje em dia, em especial, né, sofrimentos e lágrimas. Né, com todo esse momento diferente que a gente está vivendo ainda no mundo, né, no mundo todo, não é só em Concórdia, não é só no Brasil, é no mundo todo, né, de sofrimento, de incertezas, de lágrimas, porque pessoas infelizmente estão falecendo, né? Então, assim, nesse momento nós temos que, né, nessa corrida, nesse andar, nesse dia a dia,
nós temos que continuar com a nossa fé embasada em Cristo. Ali nós temos a certeza da salvação. Por quê? Porque amanhã eu talvez não vou estar aqui, pastor Alessandro. Exato. Amanhã talvez eu não esteja mais. Talvez amanhã eu vou estar já com Deus. E essa é a minha vontade. É isso que eu creio. Creio em Jesus Cristo e tenho a certeza que eu vou estar lá junto com Ele. E essa certeza cada um de nós precisa ter. Mesmo em meio aos perigos. Mesmo em meio aos sofrimentos. Mesmo em meio às lágrimas. Que fazem parte da vida. Isso aí. Né? Porque se alguém achou ou alguém imaginou que a vida seria só alegria, que a vida seria só coisa boa, realmente se enganou ou está se enganando. Porque a vida é feita também de sofrimentos, de lágrimas, de perdas, de desafios, momentos complexos, fazem parte do viver, da existência humana aqui no mundo. E nós sabemos por quê. A própria Bíblia diz que tudo isso é causado pelo pecado. Por isso que nós não vivemos num paraíso. Não vivemos uma vida perfeita. Porque exatamente o pecado é o que causa todas as dificuldades que existem na vida do ser humano. E se por um acaso alguém algum dia disse para ti assim, não, você não vai sofrer. Não, nesse mundo você cristão não pode sofrer porque isso e aquilo. Falso profeta. Deus não te fez para sofrer. Deus não te criou para sofrer. Se ouve muito isso, né? Se ouve. Em muitos lugares, e infelizmente até mesmo hoje em dia que as pessoas estão mais em casa, vendo TV ou internet, infelizmente muito se vê disso, de falsos pastores, falsos profetas que estão ensinando essas coisas. Cuidado, gente, porque assim, vamos sofrer? Vamos. Vai ter momentos difíceis e momentos que dá vontade de abandonar o barco. Assim como até os discípulos quase fizeram. Não, vamos abandonar isso aqui. Mas Jesus vem e diz assim, calma. Eu vou acalmar essa tempestade. Isso, não temas. Não temas. Eu estou contigo. É como dizer assim, deixa para mim, eu estou cuidando de tudo. Esse é o Jesus que quer te salvar. Mesmo em meio aos problemas desse mundo. Exato. Vamos então para o texto bíblico. Vamos lá. Vamos então ler Filipenses 3, primeiramente do versículo 1 até o 3. A gente vai ler o texto durante o estudo, tá? Não vamos ler todo ele agora. No caminhar do estudo nós vamos lendo então todo o texto. Nós vamos ver agora do capítulo 3, versículo 1 até o 3. Vamos ler de forma intercalada aí, né? Pode ser. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Temos aqui uma tradição, antiga, pastor? Isto. Judaica, da circuncisão, que é o corte da pele do órgão genital masculino com 8 dias de vida. Então essa era a lei de Deus no Antigo Testamento. E aí Paulo, ele até chama de cachorros são esses, E Isso. cachorros aqui não é aquele poodle, não é aquele cachorro de casa, tá? Aqui ele está dizendo sendo bem rústico, assim. Irônico, É bem irônico, diz assim, esses não façam como eles fazem, Porque não é isso que Cristo ensinou, Então a nova aliança que veio a partir de Jesus Cristo quebrou isso e trouxe outro, batismo para nós. Muito bem, voltamos aqui para o nosso livrinho, na página 48. A Bíblia de Jerusalém, que é uma das traduções em português da Bíblia, comenta que esse texto seria uma carta dentro da própria carta. Nele, o apóstolo Paulo retoma um novo desenvolvimento.
Fato que leva alguns a crer que a passagem do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 1, foi um bilhete independente, dentro da própria carta de Filipenses. Paulo, de forma irônica, chama os falsos mestres de esses cães, que pervertiam o evangelho, fazendo-o depender de antigas ordenanças, como, por exemplo, a circuncisão, tirando, então, a ênfase da fé em Jesus e colocando a ênfase em cerimônias, em antigas ordenanças, como no caso a circuncisão que ele mesmo cita aqui, que era requerido por alguns naquele tempo ainda, contrapondo até o próprio evangelho. E na verdade, o suficiente é o evangelho, e não o apego a algum tipo de ordenança, de lei ou assim por diante. Estavam ainda pegados na lei que salva, e na verdade eles tinham que abrir os olhos e ver que é Jesus Cristo que salva. E Paulo teve inúmeros problemas, inúmeros momentos difíceis onde ele teve que mostrar para as pessoas que não era a lei que salvava, mas era Cristo que salvava. É Cristo que salva. Momentos bem difíceis aí também na vida de Paulo. Muito bem. Pastor, só deixa eu fazer um comentário. Pois não. Eu acho legal como ele começa, já que esse aqui é tipo um bilhete, como aqui foi comentado, que ele é tipo um bilhete. Imagine uma carta começando assim, ó. Para terminar, vou terminar aqui que eu falei para vocês. Irmãos, sejam alegres por estarem unidos com Cristo. Meu irmão, fique alegre porque você está unido com Cristo. Pastor Alessandro, fique alegre, você está unido com Cristo. Tenha essa certeza, a alegria está contigo. Por quê? Porque você tem Cristo. Essa é a alegria do cristão. Tem gente que diz assim, o cristão, nós comentamos, o cristão não pode sofrer, o cristão não pode ter momentos difíceis. Ele vai ter momentos difíceis na vida. Porém, ele tem uma alegria maior que tudo isso, que é Cristo. Isso faz a diferença na vida. Nós temos até uma canção que a gente canta na igreja, que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Justamente porque é Ele que nos dá essa alegria de viver. Apesar dos problemas, dos sofrimentos, das tristezas, das dificuldades, nós temos alegria, porque justamente temos a Cristo, nós confiamos nele. Essa alegria invade o nosso coração, preenche o nosso coração, e isso só Jesus pode fazer. Vamos ao texto bíblico então agora, voltamos, capítulo 3, nós vamos ler do 4 até o 11. Filipenses, Tu começa lá, Ricardo. Filipenses 3, 4 ao 11. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que persegui a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência da lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado
da morte para a vida. Legal, pastor, que aqui está escrito ressuscitado, não reencarnado. Exato. Até porque reencarnação não existe. Não existe, né? Não, eu falo isso porque tem muitas seitas, ou até, né, que se dizem religiões por aí, que usam a Bíblia para comprovar algum tipo de reencarnação. Uhum. Não existe isso. Nem na Bíblia tem isso, né? Então, tem que moldar muito, tem que mudar muito na Bíblia para conseguir achar isso. E infelizmente tem gente que usa, né, a Bíblia de uma forma errônea. Uma pena. Continuando no nosso livrinho, pastor? Vamos lá. Vamos lá então na página 48, agora falando sobre esses versículos lidos. Paulo faz um resumo de sua vida ao ser modificado por Cristo de Saulo para Paulo. Vamos fazer uma pausa aqui. Temos uma frase aqui importante, né, que a gente precisa entender. Tem muitos que dizem que a partir do momento que Cristo apareceu para Saulo, então Jesus disse para ele, agora tu vai virar Paulo, né? Vou mudar o teu nome, consequentemente você vai agora ser o meu missionário, e não mais alguém que maltrata a igreja. Quando ele foi convertido, isso, o cristianismo. Isso, obrigado pela correção, pastor. Mas aí devemos, né, ver o contexto cultural da época, né? Saulo era o nome antigo de Paulo porque ele vinha de uma região e depois ele foi para outra região, né, pastor? Me ajuda aqui a lembrar, Saulo vem de... Era o nome hebreu. Hebreu, isso. Isso, e Paulo era o nome romano. Romano. Então, nada mais, nada menos do que uma forma de tradução. Só isso, né? Então, não é porque Cristo apareceu, né, na vida de Paulo, entrou na vida de Paulo, que o nome dele foi mudado. Não, foi mudado simplesmente por causa, principalmente, do local onde ele estava trabalhando a partir daquele momento. Né? Então, se ele saiu, se o Ricardo saiu aqui do Brasil e foi para os Estados Unidos, lá, talvez eles vão me chamar de Richard. Vão me chamar de Richard lá. Então foi a partir desse momento que Deus entrou na tua vida e aí você se tornou Richard. Não, é por causa do país, da região, da cultura local. Né? Então é só um exemplo, né? E eu faço questão de citar. Então, se eu for para os Estados Unidos, mesmo que eu seja chamado de Richard, eu continuo sendo o Ricardo. Né? E Paulo continuou sendo Saulo. Né? Só é um quesito de tradução. Isso aí. Lembrando que ele é intitulado de apóstolo dos gentios. Foi trabalhar entre os gentios de forma especial, né, entre os romanos e coisa, e por isso então a questão do nome Paulo. É isso aí. E muitos foram chamados para trabalhar entre os judeus, mas Paulo teve um objetivo muito maior e muito mais difícil, que era trabalhar sobre aqueles que não criam em nada. Hoje, os ateus de hoje, vamos colocar assim, né? A maioria deles, do povo que ele falava, eram os ateus, também os judeus, né? Mas tinham muitos ateus naquela época e Paulo teve um desafio e tanto, né, pastor? Verdade. Continuando aqui, o que antes lhe era muito precioso, que era muito precioso para Paulo, agora ele considerava como lixo, né? Ou seja, tudo aquilo que ele aprendeu no seu tempo de judeu, né? No tempo farisaico que ele mesmo coloca no texto, tudo isso ele considera agora como lixo. Não tem mais nenhum valor. Aquele apego ferrenho às leis, né, às observações de rituais e coisas. Até porque ele mesmo diz que se fosse por isso, ele já tinha o lugar dele no céu. Garantido, e ninguém podia dizer nada. Porque ele era um cara que, né, tanto que Paulo foi um dos que assinava embaixo a matança dos cristãos na época. Tanto que, né, conta-se que ele estava junto quando foi matado Estevão, né, o primeiro mártir da igreja. Né? Então, ele foi um dos que assinou embaixo da morte de muitos cristãos da época. Agora, imagina você. Daqui a pouco, aparece Paulo lá dizendo assim, não, agora eu sou cristão. Peraí, até um ano atrás tu estava perseguindo nós e matando nós. Como é que a gente vai acreditar em ti? Né? Quem me diz que você... Né? Então, imagina a dificuldade de Paulo em fazer com que as pessoas acreditassem que ele agora era um missionário da palavra de Deus. Né? Interessante. Para ver o quanto Deus, né, pode agir na vida de cada um de nós. Verdade. Continuando. Depois de escrever essa mudança, ele coloca o seu objetivo de vida. 2 pontos. Vem o versículo 10 e 11 que diz assim. O que eu quero é conhecer Cristo
e o poder da sua ressurreição, tomar parte no seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo não diz aqui que ele quer ser crucificado porque assim ele vai para o céu. Ou então, que ele tendo todas as leis que ele cria, agora ele vai para o céu. Não, ele diz que ele quer conhecer a Cristo e ser ressuscitado como ele também foi. Porque ele crê nesse Cristo. Assim como você, assim como eu, cada um de nós também crê nesse Cristo. Exatamente. Vamos então para... Reflexão, debate. Isto. Perguntinha para ti, pastor. Vai lá. Se lhe pedissem para dar um depoimento de transformação que Cristo fez na sua vida, qual seria o seu testemunho? Muito bem, eu tive o privilégio de ser cristão, né, desde o meu nascimento. Fui batizado na igreja, né, cresci dentro da igreja, então não tenho assim um momento específico da minha vida em que ocorreu essa transformação. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu não consigo imaginar a minha vida hoje sem Cristo. Eu não consigo imaginar eu estando aqui no mundo, eu vivendo a minha vida sem a fé em Jesus. O que dá sentido para a minha existência e o que dá sentido para a tua existência é exatamente a fé em Cristo Jesus. É a fé no Salvador. Se a pessoa não tem essa fé, qual é o objetivo da sua vida? Onde ela vai chegar? A que lugar ela chegará? Por isso eu não consigo, Ricardo, imaginar, né, o que seria hoje da minha vida aqui no mundo sem Jesus. Sem a confiança, sem a fé, né, que a gente tem nele como o Salvador. Aquele que Deus, em amor e por amor, enviou para nós. Por isso, realmente não consigo imaginar, né, o que seria da minha vida. Viver sem essa alegria, o que seria de nós, né? Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que tiveram um momento ímpar na vida, assim, Sim. que dizem assim, não, aquele momento eu notei que eu preciso de Deus e que Deus agiu na minha vida. Eu mesmo tenho, né, vários momentos onde eu senti a mão de Deus, né, dizendo assim, ó, Ricardo, tô aqui, tá? Né, não esquece de mim. Né? Eu tenho certeza, mas da mesma forma que o pastor, eu também, né, fui batizado, então desde criança, né, fui instruído na igreja e agradeço muito a Deus por isso. Né? E essa alegria em Cristo Jesus faz a diferença, né, pastor? Faz a diferença na vida de uma forma que nós gostaríamos que todos tivessem esse sentimento, né, essa alegria. E sentimento que eu digo não é vir aqui chorar na igreja, se jogar no chão, não. É um sentimento que está lá no coração, lá dentro, que nem Paulo sentia. Mesmo quando ele estava preso, como é o caso aqui. Né? Paulo estava preso em Roma, e mesmo assim ele sentia alegria no coração. Mesmo em sofrimento, né? Ele sentia alegria no coração. Então, estando na sinagoga, na igreja, em qualquer lugar, Paulo sentia essa alegria de levar também Cristo às pessoas. Isso é bacana, né? Verdade. Muito bem, Ricardo. Outra perguntinha para ti, então. Bora lá. Paulo diz que pretende tomar parte nos sofrimentos de Cristo com a esperança de ser ressuscitado da morte para a vida. De que forma esse desprendimento do apóstolo nos ajuda a sermos persistentes na corrida cristã com alegria, apesar das limitações, sofrimentos e lágrimas? Quase que respondemos já a pergunta agora, né? Tá respondido, é só voltar um pouquinho aí, gente. Mas eu anotei uma coisa bem bacana aqui. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a corrida cristã, tá? A gente manter o foco no objetivo. E aqui a gente vê Paulo mantendo o foco na ressurreição. Ele se desprende, ou seja, ele deixa as coisas do mundo de lado para manter o foco em Cristo. Manter o foco na salvação, manter o foco na ressurreição. O foco dele está ali. Né? Eu quero estar... como é que Paulo diz mesmo? Melhor seria eu estar... Nós lemos outro dia Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo queria muito mais estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor.
Esse é o foco de Paulo. Essa é a vontade dele. Então, ressuscitar assim como Jesus ressuscitou e estar com ele. Porque aqui nessa vida os sofrimentos vão vir, aqui o texto diz, sofrimentos, limitações, lágrimas, tudo isso a gente vai passar nesse mundo. Porém, a gente muitas vezes vai ter que deixar essas coisas de lado, mesmo sofrendo, para manter o foco. A salvação, através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Ponto. Importante frisar isso, né? Tem que frisar isso. Somente por meio de Cristo Jesus. Tá? Porque Paulo sabia que muitos eram os que queriam ser salvos através do que eles faziam. Né? E por conhecer todas as leis, ele sabia como conversar com as pessoas. Por isso que Paulo, né, como diz o texto, fiz-me de tudo para com todos. Ele sabia como trabalhar em cada situação diferente, onde ele estava, para que ali ele pudesse levar a palavra de Deus para as pessoas. E através do que as pessoas tinham como cultura, ele sabia como mostrar para as pessoas, cuidado nisso aqui, isso aqui te tira de Cristo, mas isso te leva a Cristo. A circuncisão não vai te levar a Cristo. Cuidado, né? Não vai por aí, né? Vai por esse lado. Então Paulo sabia, ele tinha essa instrução. E aí eu vejo uma ação de Deus na vida de Paulo, que Deus sabia que Paulo sabia de tudo isso. Deus sabia que Paulo era um cara muito instruído da época, né? E todo o passado dele, e Deus tinha o porquê de colocar Paulo lá. Deus tem um porquê de colocar nós aqui hoje, né, fazendo essa live. Né? Deus tem um porquê na sua e na minha vida. E Ele sabe o porquê dos momentos de aflições, né, de dificuldades, como Ele sabia também que Paulo, mesmo preso, escreveria essa carta de alegria, com foco na salvação. E podemos pontuar também, né, Ricardo, tudo aquilo que porventura a gente possa sofrer por causa da fé em Jesus. Algum tipo de perseguição, algum tipo de desprezo que nós possamos sofrer por professar a fé em Jesus. Ou então assim, né, como cristãos, né, por termos fé, nós temos que às vezes fazer escolhas, né, que aos olhos do mundo vão nos trazer algum tipo de sofrimento, de restrição. Né? Nós temos que abrir mão de algumas coisas por causa da fé em Jesus. Né? Mas isso faz parte. Né? E é importante lembrar o foco. Né? O nosso ponto de chegada, onde nós queremos de fato chegar, né, na nossa existência, na nossa vida aqui no mundo, que é na salvação. Então, tudo aquilo que nós de repente vamos sofrer, né, por termos essa fé, mas vale a pena. Vale a pena abrir mão de algumas coisas, fazer certas escolhas, sofrer algumas coisas, porque nós temos um objetivo final, maravilhoso e eterno na nossa vida. As renúncias são necessárias. São necessárias. Para que nós possamos continuar com o foco na corrida. Que é o que nós vamos falar a partir de agora, tá? Vamos então, Ricardo, para o texto bíblico, né? Isto. Leitura agora de Filipenses, continuando o texto, né? Do versículo 12 até o 14. Isso. Filipenses 3, do 12 até o 14. Eu começo lendo? Pode ser? Pode ser? Então vamos lá. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Essa parte final é chave também, né, pastor? Deus chamou por meio de Cristo Jesus. Não foi Deus chamou-me a mim e eu aceitei então a Cristo Jesus. Então é bom a gente pensar sobre isso também. Muito bem, página 49 do livreto. Paulo compara a vida cristã a uma corrida.
em que não importa o primeiro ou o último lugar. A única coisa que realmente importa é chegar ao alvo. Isso aqui é importante. Não importa se tu vai chegar em primeiro ou em último. Na corrida da fé, na corrida cristã, o que importa é chegar. Chegar lá no final dessa corrida, firme na fé, perseverante na fé em Cristo Jesus. Pastor, só deixa eu fazer um adendo. Né? E não é com 89 anos, ou 95, ou 120. É a hora que Deus quiser. Ah, sim. Né? Sim. Então, na hora que chegar o fim da corrida, que pode ser hoje, que pode ser amanhã, que pode ser daqui 30 anos, a gente não sabe, né? Mas a gente precisa estar preparado, porque logo, logo essa corrida vai chegar ao fim. Então, temos que estar todos os dias preparados. Isso aí. Né? E como é consolador isso, né? De repente, amanhã eu fico doente e daqui um mês eu morro, mas por causa da fé em Cristo eu sei que eu vou para o céu. Eu vou para o paraíso, para a vida perfeita. Né? Que consolo maravilhoso diante de uma enfermidade, né? De uma doença terminal, de um problema grave. Né? Saber que nós vamos para a vida eterna. Né? Porque nós vencemos a corrida. E lá estaremos com um corpo glorioso. Né? Tem gente que diz assim, tá, mas, né, sei lá, eu tenho um problema na minha perna, eu vou estar mancando lá em cima? Fica tranquilo, não vai estar não. Não vai estar não. Tá? Lá a perfeição é 100%, então essa é a parte boa, bacana, né, de a gente pensar no céu. Por isso que é tão bom, né, e tão gratificante pensar que essa fé vai nos levar para lá. E a gente não precisa fazer nada para isso. Basta crer em Cristo Jesus. Isso. É só isso. É só isso. E aí, claro, depois Tiago, né? Tiago fala muito disso, né? Abra sua Bíblia em Tiago e leia lá, né? Que as obras, né? São um reflexo da fé. Né? Então, né, não é porque eu faço obras que eu vou para o céu. Não, eu vou para o céu porque eu tenho fé. Lembrando que vai ser uma consequência natural da fé. A prática das boas ações que agradam a Deus, elas vêm automaticamente, elas vêm naturalmente. A pessoa tem fé e, consequentemente, ela vai praticar. Isso é natural, faz parte. Muito bem, então só repetindo a frase. Sim. A única coisa que realmente importa é chegar ao alvo. Conquistar aquilo para o qual já fui conquistado por Cristo Jesus. Mas para fazer essa corrida e chegar a esse alvo, é preciso observar cuidadosamente algumas recomendações. 3 pontos, então. O primeiro é o seguinte: esquecer aquilo que fica para trás. Como é difícil isso, pastor? Esquecer aquilo que fica para trás. Paulo certamente queria deixar no passado a sua religião farisaica, sobre a qual falou no capítulo 3, no versículo 4 a 5, que a gente leu antes. Tá? Mas jamais esqueceu do seu encontro com o Salvador Jesus, que o transformou em apóstolo de Cristo. Né? Isso a gente vê também em 1 Timóteo 1, 13 a 16. Né? O momento em que Jesus chamou o apóstolo Paulo, né, que antes era perseguidor, para ser o apóstolo, então, de Jesus, de Cristo, da salvação, de Deus. Bacana ver que Paulo deixou para trás tudo aquilo que ele conhecia. Por quê? Porque para ele tinha para vir, que é a fé em Cristo Jesus, é muito mais importante daquilo que já tinha passado. Deixou para trás convicções que ele tinha, certezas que ele tinha, né? Mas que agora ele esqueceu, deixou para trás, porque ele tem algo agora melhor, mais precioso e verdadeiro. Então, muita coisa nós também temos que deixar para trás. De repente, convicções erradas que nós tínhamos, deixamos para trás, porque agora temos Cristo, agora temos o Salvador, agora temos o Deus verdadeiro e a sua palavra, o seu evangelho, que está aí para nos orientar. Por isso nós temos que cuidar muito sobre costumes e cultura. Cuidado, né? Tem cultura e costumes por aí que não vão te levar para Cristo.
Verdade. Bem pelo contrário, vão te levar para outro lugar. Isso aconteceu com Paulo. Né? Se ele fosse pegar pela cultura local, pelo farisaísmo que existia naquela época, né? Pela lei que era imposta para obter a salvação, ele seria condenado. Essa água aqui tem um poder especial. Tem? Esta água aqui vai causar uma grande transformação na tua vida. Não, peraí. Nós não podemos dar para um objeto um poder que ele não tem. Só para citar um exemplo. Sim. De repente, de convicções que as pessoas têm e que precisam ser deixadas para trás, quando elas conhecem de fato e de verdade a Cristo, a Jesus, o Evangelho. A gente tem que cuidar muito com os amuletos que a gente tem na nossa vida. Isso. Eu vou usar tal camiseta, com aquela camiseta eu vou jogar na Mega Sena e vou ganhar. Peraí. É a camiseta que te dá sorte, então? Né? Eu vou usar aquele tênis, porque aquele tênis, eu sempre quando eu uso, eu tenho um bom dia. Né? O meu dia na empresa é melhor. Peraí. Né? Não é o tênis que faz a diferença. Né? Ou então, o trevinho de 4 folhas na carteira vai me levar para o céu. Também não, esquece. Né? Então, quem te salva é Jesus Cristo. Quem pode e vai estar contigo todos os dias é Jesus Cristo. Tá? Então, esse é o teu Salvador. Muito bem. O segundo ponto avançar para o que está na frente. Confiança muito firme para quem está numa prisão. Vejam só, gente, avançar para o que está na frente. Ou seja, levantar a cabeça e seguir a vida firme na fé. De repente estou passando por um problema, por uma dificuldade, por uma doença, por um desafio. Não, isso não vai me fazer desistir desse caminho. Eu vou levantar minha cabeça e vou seguir firme na fé, sabendo onde eu quero chegar, sabendo onde esta fé vai me levar, ou seja, aos braços do Pai Celestial, né, lá na sua casa, na sua morada. Né? Isso faz então a gente levantar a cabeça diante das dificuldades, dos problemas, dos sofrimentos que nós enfrentamos na vida. Avançamos, vamos em frente, vamos adiante. Que confiança de quem está numa prisão, né? Que nem diz aqui o texto. Exato, né? Era a dificuldade que ele estava vivendo. Paulo estava preso. Por causa do Evangelho. Por estar fazendo aquilo, né? Pela função dele. E preso ele continua fazendo isso. Ali para aqueles que estão presos, para o carcereiro que depois, né, veio também, né, tem toda a história lá em Atos 16, se pode ler, e também depois, quando ele sai dali, ele continua pregando. E enquanto ele está preso, ele ainda escreve essa carta que nós estamos estudando. Que bênção. Né? Verdade. Que bênção. Ele, Paulo, continuava com a perspectiva de levar o Evangelho aos gentios, como escreveu aos Coríntios. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Já comentamos um pouquinho antes, né? Fazer de tudo para com todos, para de algum modo salvar alguns e levá-los então também para o reino celestial. Tudo faço por causa do Evangelho. Isso. Tudo. É muito bacana isso. Terceiro ponto. Correr direto para a linha de chegada. Pensei aqui em alguém que olha para um foco único e diz, é para lá que eu vou correr. Não importa o que vai vir, se vão tentar me derrubar, se vão tentar me dar um tiro, né? Se vão tentar jogar alguma coisa em mim, não interessa, eu vou correr para aquele foco. E é isso que Paulo quer, correr para aquele foco. Né? Vou andar, vou correr, vou batalhar até chegar lá. Né? Esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. Assim como o atleta trata o seu corpo com disciplina, treinamento e foco, o cristão trata a sua vida com disciplina, atitudes, foco, sem perder de vista a linha de chegada. Aí o versículo 14 diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Disciplina, atitude, foco. É difícil manter disciplina, né, pastor? Eu só... Por favor, depois eu volto. Quando
quando li isso aqui, lembrei do meu segundo primo, né? De repente está conosco aí o Thiago Pérez. Seguidamente ele posta isso, ele é um atleta, né? Ele posta exatamente isso, né? Disciplina, treinamento e foco. Olha só. Ele é um Ironman, né? Triatleta. Aí precisa de muita disciplina, Foco, exatamente. determinação, Treinamento, vontade, né? Todos os dias. E assim também é na vida cristã. Nós precisamos de treinamento. De que forma? Pela palavra, pela oração, pela Santa Ceia, pelo envolvimento com as coisas da igreja, né? Disciplina, né? O que a gente vive e faz, e foco, onde nós queremos chegar. Então, por isso é muito legal a comparação aqui com a questão do atleta. Do atleta. Né? Tem tudo a ver. Um atleta profissional, né? Que realmente se dedica a isso aí. Ele precisa se manter todos os dias pronto para correr uma maratona, para ciclismo, seja que for, né? Ele precisa estar todo dia preparado para correr, para chegar ao alvo, para ganhar a corrida. E nós também precisamos, né, pastor? Ele tem que até abrir mão de comer algumas coisas, de fazer algo, porque ele tem esse objetivo, esse foco. É isso aí. E quantas vezes a gente precisa renunciar também a algumas coisas, né? Para dizer assim, ó, eu preciso renunciar a isso para continuar a minha corrida cristã. Por mais que seja algo bom, agradável, mas se isso não vai ser favorável à minha fé, eu não vou fazer. Pô, não vai levar minha salvação, para que eu vou continuar? Isso. Né? Por isso que a gente precisa rever todos os dias, né? Será que isso está sendo bom? Não. Será que eu ir uma vez o culto no ano é o suficiente? Será que, né, eu indo só quando tem período de Natal é o suficiente? Infelizmente tem, né? Pô, toda vez que eu vou na igreja tem período de Natal. Ou pano preto na cruz. Ou pano preto na cruz. Infelizmente tem, né? Ou uma vez por mês, pastor, tá bom, não precisa mais que isso, né? Eu estou acostumado a tomar Santa Ceia uma vez por mês, que era antigamente. Não, peraí, né? Não é assim, né? Então, a gente precisa cuidar bastante com isso. Muito bem. Vamos adiante aqui, então. Eu que pergunto ou não? Eu que pergunto. Então, fique à vontade, por favor. Você poderia colocar em prática essas 3 recomendações do apóstolo Paulo para o desenvolvimento da vida cristã? Apenas voltando aqui os 3 pontos, que a pergunta aqui é sobre esquecer aquilo que fica para trás, avançar para o que está na frente e correr para o foco, a linha de chegada. E aqui eu vou fazer vou parafrasear essa pergunta dizendo assim, ó, que a gente não pode, a gente deve colocar em prática isso, né? A pergunta está aqui, vocês podem colocar em prática essas 3? Não, a gente deve colocar em prática. Fácil é? Não, né? Deixar coisas de lado para seguir a Cristo é fácil? Não, não é. Tá? Ter a certeza do foco lá todos os dias, ou seja, a minha fé todos os dias está em 100%, né? Como se tivesse como medir a fé, né? Mas a gente não tem como fazer isso. Mas vamos dizer assim, ó, a minha fé está sempre em 100%. Esquece, não vai ser assim, né? Durante o dia mesmo a gente fraqueja na fé, pastor. Por quê? Porque a gente é pecador, né? Então assim, eu tenho foco em Jesus Cristo, mas muitas vezes com o meu pecado eu vejo ele mais longe. Aí de repente ele está de braços abertos, que nem foi comentado antes, eu vejo ele mais perto, porque eu pedi perdão. Eu me arrependi do erro que eu fiz, que eu cometi. Então a gente corre e deve sempre ter esse foco, esse objetivo, essa missão, tendo a certeza de que Jesus está esperando cada um de nós. Essa nossa fé está depositada nesse Jesus que ama cada um de nós. Então a gente não só pode, como deve ter esses 3 pontos na nossa vida. Continuando? Muito bem. Agora tu me perguntas, né? Como você, no caso, colocar aqui no singular, como você entende esta palavra do apóstolo Paulo? Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Muito bem, nós estamos, por assim dizer, no processo contínuo da salvação, né? Pela fé em Jesus, nós já estamos salvos, mas continuamos a correr.
a fim de chegarmos na concretização final da salvação, que será no dia da morte, ou então na volta de Cristo. Nós não sabemos quando vai ser. Então, mas a concretização final dela é só no final da vida. Por isso que estamos correndo. Estamos aí na corrida cristã, na corrida da fé, para alcançarmos então esse grande e principal objetivo, que é a salvação, que é a vida eterna. É o famoso já e ainda não. Já e ainda não. Já estamos salvos, mas ainda não chegamos lá. Temos ainda o restante da vida para então alcançarmos de fato a vida eterna. Eu só quero fazer um adendo aqui, gente, porque tem muita gente que pega esse texto e diz assim: então quem vai correr a corrida sou eu. Quem vai deixar coisas de lado sou eu. Quem vai chegar no alvo sou eu. Então eu vou me salvar? Sim. Infelizmente tem gente que entende esse texto desse jeito, tá? A gente precisa cuidar com esse entendimento, tá? Não é assim, né? Nós sim temos, que escolher muitas coisas na nossa vida, tá? Mas o que vai salvar a você, a mim, a cada um de nós, não são as nossas escolhas do dia a dia, mas sim a nossa fé em Cristo Jesus. E essas escolhas podem nos tirar essa fé, como podem nos colocar no rumo certo, no rumo da fé. Até porque as escolhas, elas são consequências da fé, deveriam ser consequências da fé, frutos da fé. Fazer a escolha certa, movido pela fé, levado pela fé. E não pelo ego, ou por eu, o endeusamento, que nem foi colocado antes, do Lutero. Endeusar a si mesmo. Em si mesmo, olhar para o seu próprio umbigo, para a sua barriga e dizer: eu sou capaz, eu posso, porque eu sou um atleta, porque isso, porque aquilo. Não, você só é capaz porque Cristo te faz capaz, porque Cristo está contigo. E a sua fé deve então ser nesse Cristo Salvador. Ok? Vamos então para a parte final do texto bíblico? Isso, agora nós vamos ler do capítulo 3 que nós estamos, vamos ler do 15 ou a partir do 17, pastor? Do 17. Do 17? Isso. Então pulamos aí o 15 e o 16, vamos para o 17 e nós vamos até o 4:1, tá? Então nós vamos avançar aí no capítulo 4 até o versículo 1. Posso começar? Pode começar. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Que palavra bonita, hein? Coisa linda, né? É muito bonito. Temos aqui uma parte agora que vai falar sobre Lutero e também algo sobre a teologia da cruz e teologia também, outras teologias que aparecem por aí, né, pastor? Nós vamos fazer uma quebra aqui, nós vamos para a reflexão primeiro e depois nós vamos então finalizar com o texto no início da página 50, que diz assim: Lutero, em referência a Filipenses 3,18, elaborou essa premissa, que está lá na obra selecionada 1, na página 50. Diz assim: o teólogo da glória afirma ser bom o que é mal, e mal o que é bom. O teólogo da cruz
diz as coisas como elas são. Ou seja, como biblicamente as coisas. Né? Jesus morreu na cruz por ti. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Né? Não faz algo bom se tornar ruim ou ruim se tornar bom para parecer bonito, para parecer mais maleável. Não, essa é a realidade. Jesus morreu por ti, Jesus morreu por mim na cruz. E essa certeza de que Jesus morreu por cada um de nós faz com que nós também tenhamos certeza que nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar como Ele também ressuscitou. E morreu por quê? Porque nós somos pecadores. Nós não somos pessoas boas, perfeitas. Não, nós somos pecadores. Né? A nossa liturgia diz, pobre e miserável pecador. Eu não tenho nada de bom para apresentar. Nada de bom em mim para dizer, Deus, por causa disso eu mereço ser salvo. Não, o ser humano tem que ser mostrado como ele realmente é, pecador. E não alguém que nós não somos. Teologia da glória. Teologia da glória. Né? A exaltação do ser humano. Porque nós somos maravilhosos. Infelizmente não. Nós temos o pecado que nos contamina, que nos estraga, e por isso nós precisamos tanto de Jesus. Tem uma perguntinha aqui que complementa, né, essa afirmação, essa referência aqui do Lutero, que diz assim, eu vou fazer para o pastor, mas a gente pode, né, dialogar sobre isso. A pergunta está no livrinho e diz assim, à luz dessa afirmação, que debate pode ser feito em relação à teologia da prosperidade, tão atual e que leva tanta gente às igrejas que adotam em suas pregações? Pastor, o que é teologia da prosperidade? Exatamente, o nome já diz, né? Teologia da prosperidade. Né? Por que tem tanta adesão? Por que tem tanto interesse das pessoas? Justamente porque essa teologia, ela oferece, ela promete uma vida boa aqui para esse mundo. Uma vida cheia de conquistas, uma vida cheia de realizações para cá. Né? E esse é o tipo de discurso que atrai, que chama a atenção das pessoas. Quem é que não quer ouvir que vai ficar rico, que vai ter carro importado, que vai ter casa na praia, que vai deixar de ser empregado para virar patrão? Né? Que vai ter as suas doenças todas curadas. Quem é que não quer ouvir isso? Isso é a teologia da prosperidade, né? Que promete uma vida boa para cá. E por isso tem tanta procura e tem tanta adesão. E é por isso que nós temos na Igreja Luterana a teologia da cruz. Né? Que é a teologia que é apresentada na Bíblia. Tá? Então, se vocês têm aí a teologia da prosperidade por base, talvez em seu pensamento, veja bem, porque isso não está na Bíblia, gente. Isso não é bíblico, tá? Não é bíblico. Então, reveja seus conceitos, né, sobre isso, porque na teologia da cruz nós temos sofrimentos. Nós temos momentos ruins. Nós temos momentos de dificuldade financeira também. Né? Na teologia da prosperidade isso não acontece. Né? Então, cuidado com esses... Supostamente. Bom, bem acentuado isso. Supostamente você não vai ter problemas financeiros e você vai se dar sempre bem na vida. Balela, gente. Tá? Então a gente sabe que isso não é verdade. Mas aos ouvidos humanos isso soa muito bem, né, pastor? Eu vou ter tudo 100%, a minha vida vai ter... tudo... Cuidado. E a teologia da cruz mostra a realidade, que nós falamos antes, né? Lutero aqui coloca também isso. O que é? Jesus Cristo morreu na cruz por ti e tu vai passar momentos difíceis, assim como eu também. E justamente isso, né, pode levar à decepção. Nós temos hoje muitas pessoas decepcionadas com a fé, decepcionadas com o cristianismo. Por quê? Porque ouviram exatamente isso, né, que a sua vida ia ser maravilhosa, que a sua vida ia dar tudo certo. E quando isso não acontece, a pessoa se decepciona. Né, e acaba às vezes até se afastando totalmente do caminho de Cristo, né, porque ouviu uma coisa que não é verdadeira, que não é real, que não é bíblica, que não está na palavra. Né, Deus não ensina isso.
tenhamos sempre por base, se a igreja não é bíblica, coloque um pé bem para trás. Né? Cuide até para não entrar nessas igrejas. Ou para que essa igreja não entre na sua casa. Nós estamos na época de pandemia, né? Então hoje em dia a gente não vai entrar na igreja, nessas igrejas, né? Apesar de que muitas dessas estão abertas aí, né? Com N problemas, né? Mas assim, não deixe essa teologia entrar na sua casa, tá? Porque essa não é a teologia ensinada na Bíblia. Muito bem, parte final, gente. Paulo coloca-se como exemplo de vida cristã a ser imitado. A fé, a confiança, né, que lhe foi dada em Cristo. Em meio às dificuldades, tentações impostas pelos inimigos da cruz de Cristo e aflições da vida, nós somos levados a olhar para frente e não perder de vista a pátria celeste. Então isso é o que nos consola e também nos dá certeza. Apesar de tudo aquilo que nós enfrentamos e sofremos, nós temos uma eternidade que nos aguarda após a vida aqui no mundo, né? Cheia de dificuldades, mas aquela vida lá não. Lá sim, tudo vai ser perfeito, tudo vai ser glorioso, tudo vai ser maravilhoso, mas é lá, não é aqui. Aqui vivemos num mundo, né, atingido pelo pecado. A caminhada é na cruz, mas por causa de Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nós vamos morrer, mas um dia também iremos ressuscitar e estaremos assim como Cristo, com o nosso corpo lá no céu, e será um corpo glorioso. Nessa perspectiva, somos estimulados a permanecer firmes no Senhor, firmes na fé em Cristo, tendo então este alvo, este foco em nossa vida que é a salvação. Amém.